Nós vamos passar agora ao Ministério da Palavra e eu quero começar hoje uma série de 3 domingos falando a respeito do mesmo assunto. O tema dessa série será Prosperando pela Palavra. E o ponto de partida, em cada um dos domingos, eu vou começar por esse texto de Josué, capítulo 1. Vou dar uma ênfase especial ao versículo 8, mas eu quero começar lendo a partir do versículo 1. Josué 1, de 1 até o 8. O texto sagrado diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates e toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui nós temos uma promessa extraordinária da parte de Deus a Josué. Esse homem está agora diante de um grande desafio. Não apenas conduzir a nação para possuir a terra prometida, tão esperada desde as gerações dos patriarcas, mas ele tem agora a responsabilidade de substituir Moisés. Moisés, homem de Deus, a quem Deus disse que falava cara a cara como um homem fala ao seu amigo. Um homem que, ao anunciar a vinda futura do Messias, chegou ao ponto de declarar: Deus há de enviar varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. Quando você olha o lugar que Moisés ocupa, não apenas suas realizações, o nível da sua liderança, mas o calibre de homem de Deus que ele foi, pensar em substituir um homem como esse deveria ser algo assustador. Deveria não. O próprio fato de Deus falar a Josué: não te espantes, não temas, significa que o próprio Josué estava um tanto quanto amedrontado diante daquele desafio. E agora Deus está trazendo palavras que tanto confortam o coração de Josué, que o encorajem a prosseguir na sua missão, como também está orientando Josué, seu servo, a respeito daquilo que era a responsabilidade dele fazer. Deus fala daquilo que ele faria, mas ele também fala a respeito do que Josué deveria fazer. Falando do que ele mesmo faria, Deus sustenta que ele daria a terra que ele havia prometido aos pais e às gerações anteriores. O Senhor também diz no versículo 5, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. O que você vai descobrir na leitura do livro de Josué, na leitura do livro de Josué, é que ele é um livro de conquistas. 31 reis são vencidos, abatidos de forma sobrenatural. E de fato, exatamente da forma como Deus falou, ninguém pôde resistir a Josué. Deus faz uma segunda declaração, uma segunda promessa. Ainda no verso 5, como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus está dizendo: conte com todo o respaldo do sobrenatural, conte com a mesma direção divina, conte com as mesmas provisões e intervenções do céu. Então ele garante: não te deixarei, nem te desampararei. No entanto, Deus requer algumas coisas de Josué. A primeira delas: seja forte e corajoso, porque você tem a responsabilidade de fazer esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Depois de encorajá-lo a ser forte e corajoso, o que Deus vai fazer logo de novo no versículo 17, tão somente ser forte e muito corajoso. Ele vai usar essa expressão de que ele não deve ter medo, mas é nesse momento que nos versículos 7 e 8, Deus começa a falar da importância de um relacionamento, de um vínculo profundo com a sua palavra. No verso 7, o Senhor diz assim: ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, não apenas uma parte, mas toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Então Deus diz a Josué, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, resumindo, Deus diz, eu quero fazer você prosperar. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Ninguém vai te resistir. Deus está dizendo, conte com tudo da minha parte para operar em teu favor. Mas, para que aquilo que eu quero fazer em você e através de você aconteça, você tem uma responsabilidade, Josué. Você precisa de vínculo e de compromisso com a minha palavra. Porque se você da sua parte não fizer isso, eu da minha parte, não posso garantir que você será bem-sucedido. No entanto, se você desenvolver um vínculo profundo com a minha palavra. E no verso 8, Deus amplia o que é esse vínculo. Não era mera e simplesmente a obediência. O Senhor diz, não cesses de falar desse livro da lei. O original, as versões mais antigas de Almeida, usam uma outra expressão, não se aparte da tua boca. E eu quero trabalhar a ideia de que não cessar de falar ou não se apartar da boca não é apenas pregar ou ensinar aos outros, mas isso envolve um princípio de declarar as verdades da palavra de Deus, mesmo em nosso favor e para o nosso próprio reconhecimento. Depois de falar disso, o Senhor diz, antes medita nele dia e noite. Não é apenas leitura, nem leitura ocasional e nem só leitura diária. Meditação, reflexão, dia e noite. Que isso ocupe os teus pensamentos o tempo todo. E aí o Senhor diz, para que então, com a palavra na sua boca, na sua mente e no seu coração o tempo todo, você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Deus está dizendo, se você garantir que a palavra esteja na sua boca, se você garantir que a palavra esteja no seu coração, então pode esperar que ela vai se manifestar na maneira de você andar, na forma de você se conduzir. Então, novamente, no versículo 8, assim como no 7, Deus diz, então, dessa maneira, somente por esse meio, por esse caminho, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O tema dessa série, como disse antes, é prosperando pela palavra. Deus nos dá uma receita para o sucesso. Deus nos dá uma receita para viver bem. E essa receita envolve não apenas saber que Ele tem feito promessas, que Ele deseja o nosso melhor. Saber que Ele deseja o nosso melhor já é um bom ponto de partida. Através do profeta Jeremias, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. O Senhor diz, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Obviamente, nós podemos esperar que Deus deseja o melhor de nós. Jesus fala do valor que nós temos diante dele quando diz, olha, se os lírios, se as aves do campo são bem cuidados, quanto mais vocês têm muito mais valor do que eles. Agora, não adianta apenas saber de bons planos, de uma boa vontade, de uma boa intenção da parte de Deus, se nós não entendemos que temos a responsabilidade de cooperar com Ele, para que então aquele desejo inicial de Deus de que sejamos bem-sucedidos em tudo possa se cumprir. Esse, portanto, é um conselho divino que não pode ser ignorado. Eu tenho considerado isso desde o início da minha caminhada com Deus, desde a minha adolescência, antes mesmo do início do ministério, a receita para o sucesso, vínculo e relacionamento com a palavra de Deus. E é importante você entender que esse relacionamento com a palavra de Deus não é um conselho voltado somente para pregadores ou ensinadores da palavra. Não é um conselho voltado somente para líderes espirituais. Na verdade, nós precisamos entender que esse conselho serve para todos. Então, não importa o tipo de chamado que você tem ou como você vai cooperar com o avanço do reino de Deus, mesmo que você entenda que a sua parcela diz respeito apenas a influenciar pessoas no lugar do seu trabalho. Andar na palavra de Deus é a receita do sucesso. Se nós queremos prosperar, e com prosperar entenda ser bem-sucedido dentro do plano e do propósito de Deus. Não estou falando aqui de riqueza, mas se você quer prosperar em todas as coisas, você precisa de vínculo com a palavra de Deus. Esse vínculo, esse relacionamento intenso, essa coisa que Deus está falando a Josué, não se aparte da tua boca, nem da tua mente ou do teu coração, Fala continuamente a palavra, medita nela dia e noite. É a mesma realidade que nós vamos encontrar no Novo Testamento, na Nova Aliança. Em Colossenses 3,16, Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Precisamos ter um bom depósito da palavra de Deus em nós. E antes de falar desse relacionamento com a palavra, desse vínculo, me permita gastar aqui um breve tempo
falando um pouco a respeito da grandeza da palavra de Deus. Muitas vezes eu percebo cristãos do nosso tempo e dos nossos dias que não conseguem sequer fazer a declaração de gente que, sob a lei da antiga aliança, conseguia demonstrar apreço à palavra, entendimento do seu valor. Nós que estamos numa melhor aliança, baseada em melhores promessas, como diz o livro de Hebreus, tendo a Jesus como fiador dela, às vezes estamos perdendo no entendimento para aqueles que, numa revelação muito inferior a nós, já demonstravam amor à palavra de Deus. Você vai encontrar declarações, como no Salmo 119, o salmista dizendo: quanto amo a tua lei. Entender o lugar, a importância, a grandeza da palavra de Deus é algo essencial. Então, é importante que a gente possa reconhecer que a gênese de tudo, o início de todas as coisas começa pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz: pela fé entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Mas não apenas foi formado. O mesmo livro de Hebreus diz no capítulo 1 e no versículo 3 que esse mundo criado pela palavra ainda é sustentado pela mesma palavra que o criou. Hebreus 1:3 fala de Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra não apenas criou, como ela sustenta e mantém o equilíbrio de toda a criação. Podemos dizer, como o Salmo 138:2, que a palavra está no mais alto patamar de exaltação que Deus poderia conferir a ela. O salmista diz: engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Assim como falamos do nome de Deus acima de todas as coisas, assim como o Novo Testamento reconhece o nome de Jesus acima de todo o nome, a Bíblia diz que Deus engrandeceu acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Podemos destacar que ela é fiel, né? E quando falamos dessa palavra fiel, estamos garantindo ou entendendo a garantia que o próprio Deus dá de que ela sempre se cumprirá. Em Jeremias 1:12 o Senhor diz: porque eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. O próprio Jesus garantiu que ela nunca passará. Em Mateus 24:35 ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Entender esse lugar que a palavra de Deus tem é algo importante, extraordinário, mas também compreender a forma como ela age, não só no universo, lugar de importância aos olhos de Deus, mas o que ela pode fazer nas nossas vidas. A ação da palavra de Deus em nossas vidas começa pela revelação do próprio Jesus Cristo. Em João, capítulo 5, verso 39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Na teologia nós temos uma terminologia para isso: convergência bíblica. Tudo nas Escrituras aponta para o Senhor Jesus. Além disso, podemos falar do que o entendimento, a revelação dessa palavra que aponta para Jesus produz em nós. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, do verso 23, a Bíblia diz que nós fomos regenerados por essa palavra. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, a Bíblia diz que essa mesma palavra precisa ser acolhida com mansidão em nós, porque ela é poderosa para curar. A palavra ali traduzida salvar significa curar, restaurar a nossa alma. O que também está escrito no Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a mesma palavra que regenera o nosso espírito, nos permitindo viver o novo nascimento, ela também tem a capacidade de trazer restauração para a alma. O que podemos incluir aqui, a declaração de Paulo em Romanos 12 sobre a renovação da nossa mente. Essa palavra, ela é alimento para o nosso espírito. Em Mateus 4:4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como o pão é alimento para o corpo, a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Mas não apenas para o nosso espírito no sentido geral, de uma forma muito específica. Ainda podemos dizer que a palavra é alimento da fé. Em Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ela dirige o nosso caminho. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós precisamos entender o poder que a palavra de Deus tem. E podemos falar que ela é essencial para o nosso aperfeiçoamento. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Portanto, quando entendemos o papel de importância que a palavra de Deus ocupa, o que ela pode fazer em nós, precisamos então entender por que esse relacionamento, esse vínculo com a palavra vai nos levar a prosperar em todas as coisas, a ser bem-sucedido em todas as coisas. Acredito que quando a palavra de Deus diz habite ricamente em vós a palavra de Cristo, não está falando mera e unicamente de leitura bíblica ou de conhecimento da informação do conteúdo. Eu acredito que está falando de uma completa saturação da palavra em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos dividir essa série de 3 mensagens, tratando especificamente de 3 aspectos. O primeiro deles, que eu vou já abordar hoje, é a respeito do princípio da confissão da palavra. Quando Deus diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não cesses de falar deste livro da lei. O segundo princípio, que trataremos na semana seguinte, diz respeito à meditação na palavra. O Senhor diz, medita nele, nesse livro da lei, dia e noite. Entender o que é essa meditação e o que é essa intensidade e frequência também é outra chave para que nós prosperemos. Em terceiro e último lugar, na terceira semana, falaremos a respeito da prática, porque o Senhor, no versículo 7, diz para Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, tenha coragem de fazer tudo o que nele está escrito. E no final do verso 8, Deus repete, tendo cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. A combinação de dar o devido valor à palavra, de reconhecer sua importância, seu poder de aplicação em nós, mas com esse relacionamento prático no dia a dia, confissão, meditação e prática, vai se transformar na sua vida, com certeza, o que nós podemos chamar uma química explosiva, algo revolucionário, que vai produzir alinhamento em todas as áreas da sua vida. Então, em primeiro lugar, essa primeira palavra a respeito da confissão, eu quero começar destacando que as Escrituras nos falam a respeito do poder, da seriedade, da importância das nossas palavras. Nossas palavras, pode-se dizer, têm valor no mundo espiritual. Em Mateus, no capítulo 12, e nos versículos 36 e 37, Nosso Senhor diz, digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O próprio Jesus está falando. Cada palavra proferida, nós vamos dar conta delas no dia do juízo. O Senhor diz, pelas nossas palavras seremos justificados ou pelas nossas palavras seremos condenados. Precisamos entender o peso dessa declaração. Mas eu quero citar Provérbios 18, 21. Que diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A língua tem um poder extraordinário. E Tiago, capítulo 3, fala a respeito disso. É muito importante que a gente entenda esse lugar de importância, ou o poder que a língua tem no curso da nossa vida, não apenas natural, mas além da vida natural, também na nossa vida espiritual. Tiago diz no verso 2 do capítulo 3, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Eu gosto da forma como ele reconhece essa inclinação, a imperfeição que todo homem tem e carrega. Mas ele diz, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ele diz, tropeçamos em várias áreas, mas se a gente conseguir não tropeçar nessa área da fala, ele diz, já é uma vitória extraordinária. Ele diz assim no verso 3, ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E diz, observem igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. E diz, assim também a língua, pequeno órgão, como o leme, como o freio na boca do cavalo, se gaba de grandes coisas. Ele está dizendo, ela tem um poder maior do que nós normalmente paramos para mensurar. Ele diz ainda, vejam como uma fagulha, uma pequena centelha ou brasa, incendeia uma grande floresta. Ele está dizendo que algumas coisas pequenas têm um poder devastador enorme. Então, no verso 6 ele diz, ora, a língua é um fogo,
É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Aqui nós temos um ponto a ser considerado. O primeiro é que a língua não é essencialmente ou unicamente, exclusivamente má. Ele está dizendo que ela pode ser usada para produzir dano. E quando o Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua, ele nos mostra que não é apenas dano que pode ser produzido pela nossa boca ou aquilo que nós falamos. Assim como Jesus diz que por nossas palavras não seremos apenas condenados, mas também justificados. Então a língua tem o poder para o bem e para o mal. A questão é como utilizaremos dela. É por isso que Provérbios 8, 21 diz: o que bem a utiliza, o que usa da forma correta, vai colher então do seu fruto. Quando nós entendemos isso, percebemos que o mundo espiritual quer influenciar a nossa forma de falar. Aqui, sabendo do poder devastador, do poder de morte que a língua tem, Tiago nos adverte que a língua ela pode ser inflamada pelo inferno. Que Satanás e os seus demônios sabem o poder que a língua tem e vão tentar influenciar a nossa forma de falar. Isso não diz respeito apenas a cometer os pecados da língua. A Bíblia fala de pecados da língua. Quando o profeta Isaías reconhece um homem de lábios impuros, nós precisamos entender que é impureza e pecado, né, que se pratica através da língua. Isso não diz respeito a apenas falar mal de alguém, embora a Bíblia condene claramente a maledicência, a fofoca, o mexerico, mas nós precisamos entender que às vezes é falar contra alguém, mas também todo uso errado que nos leva para o lugar errado da língua entra nessa classificação. E o inferno sabe disso e quer disputar um lugar de influência sobre a nossa língua. Mas não é apenas o inferno que sabe disso, não é apenas o reino das trevas que está tentando influenciar. Vou continuar aqui a leitura de Tiago, ele diz assim, verso 7, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Aquele não estabelece de forma alguma uma definição de que jamais ela poderá ser controlada. Ele está dizendo que ela não pode ser controlada pela força ou a natureza humana. Mas é evidente que Deus quer influenciar a nossa língua. Ele nos ensina a respeito de falar da forma correta. Ele nos inspira desde os primórdios da humanidade. Nós vemos inspirações proféticas e Deus querendo assumir o controle por meio da inspiração na maneira como as pessoas falam. Deus está dando um conselho que a nossa boca precisa carregar declarações da palavra de Deus. Quando ele diz a Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, não é apenas pregar ou ensinar outros, como eu disse anteriormente, e aprender a declarar a palavra. E quando nós temos esse entendimento, então a nossa postura, quando falamos a respeito de vida cristã, ela começa a mudar. Vamos olhar de novo para o ensino de Jesus e reconhecer o poder que ele atribui a nossas palavras. Em Marcos, no capítulo 11, nos versículos 22 e 23, nós vemos Jesus dizendo o seguinte, o texto sagrado diz, ao que lhes disse, tenham fé em Deus. Porque em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Nós precisamos entender quando, em que ocasião Jesus deu esse ensino. Ele havia amaldiçoado uma figueira que se secou diante do poder das suas palavras. Os discípulos ficam impressionados. E é nesse momento que Jesus diz, tende fé em Deus. E quando ele entra no assunto de fé, ele mostra uma realidade a respeito da fé que eu quero explorar melhor daqui a pouco. Ele mostra que a fé do coração precisa ser verbalizada, expressada por meio de declarações verbais, por meio da nossa boca. Então o Senhor Jesus declara o seguinte, se alguém disser, e se alguém, qualquer pessoa cabe aqui. Ele não está dizendo que tem que ser alguém muito especial, ele não está dizendo que tem que ser alguém escolhido por Deus. É um princípio que vale para toda e qualquer pessoa. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz. Então Jesus está dizendo, a fé no coração, combinada com a declaração, ela tem um poder extraordinário. Ele diz, assim será com ele. Eu tinha apenas 15 anos de idade, quando eu me deparei com esse versículo, com a realidade do ensino de Jesus, e comecei a entender o poder de declarações que expressam a fé do coração. Eu me lembro que na ocasião,
eu tinha 11 verrugas na minha mão. Um amigo, que não era nenhum especialista, estava só fazendo uso do seu achômetro, ele falou para mim, eu sei o que te fez, porque eu tinha uma verruga no canto, né, da mão e uma na ponta de cada dedo. Ele falou, eu tenho certeza o que aconteceu com você. Ele falou, porque isso já aconteceu comigo. Ele falou, você tem mania de ficar mordendo a ponta dos dedos, né, roendo as unhas, não tem? Eu falei, tenho. Ele falou, então, você fica mordendo essa verruga mãe, ele apelidou aquilo de verruga mãe, e diz, depois quando morde a ponta dos dedos, você está tirando um líquido de um lugar para o outro e vai plantando verruga nova. Eu nunca fiz uma checagem científica, mas aquilo me fez muito sentido, porque de uma tinha aparecido outras 10, uma na ponta de cada dedo. Eu falei, como é que você sabe disso? Ele falou, porque já aconteceu comigo. Mas eu olhei para a mão dele e falei, você não tem verruga nenhuma na mão. Ele falou, não, é que eu não era crente ainda, e um dia me ensinaram a fazer uma simpatia. Eu nem me lembro quais eram os detalhes da simpatia, e isso realmente não tem relevância aqui. Mas ele disse que fez aquilo, e depois de um tempo a verruga desapareceu. Quando eu vi ele fazer aquela afirmação de que uma simpatia tinha funcionado, me bateu uma santa revolta dentro de mim. Eu falei, o quê? Se um negócio desse que se presta a servir mais a influência do reino das trevas do que de Deus, pode dar resultado, e eu, né, que ando com Deus e posso viver o que Deus faz. E nessa hora eu me lembrava o tempo todo, creio que isso foi algo que o Espírito Santo fez desse versículo. Qualquer que crer no coração, que falar ao monte, crendo no coração, crendo que aquilo que ele disse será feito, será com ele. E tomar dessa consciência da palavra com a fé acendendo no meu coração. Eu lembro que eu olhei, né, para as minhas mãos e comecei a dizer para aquelas verrugas, falei, a partir de hoje eu ordeno vocês ir embora. Eu entendi que a melhor forma de treinar transporta-monte era começando com os montinhos pequenos, da verruga. E eu olhei para elas e falei, eu ordeno, eu exijo a vocês que desapareçam da minha mão. Vão para o mar, pode escolher que mar, que oceano quiser, mas aqui vocês não ficam mais. A partir de hoje acabou. Eu lembro que eu dei aquela palavra de ordem, aquela declaração. No dia seguinte, quando me acordei, pelo simples hábito, fui morder uma das verrugas, não achei, outra não achei, daqui a pouco eu olho. Todas elas tinham desaparecido. Aquilo começou para mim a ser o início de um entendimento de que precisamos alinhar nosso coração, obviamente firmado na palavra de Deus, e aprender a falar, a usar a nossa boca para declarar e para fazer confissões corretas. Isso não significa que as palavras sejam mágicas. Eu percebo que a igreja às vezes sai de um extremo para outro. Já vi gente que não dá importância nenhuma, valor nenhum às palavras, embora nós estamos mostrando que, biblicamente, elas podem ser sementes no reino espiritual. Mas, às vezes, nós vamos ao outro extremo, que tem gente que não admite nada, até nenhum tipo de brincadeira. Né? Me lembro uma ocasião, eu estava com alguém, fiz uma brincadeira, alguém falou, não fala isso que as palavras têm poder. Eu falei, não. Jesus disse que se você falar crendo no coração, vai acontecer. Se não, não. Né? Então não adianta você mera e simplesmente ficar repetindo algo feito um papagaio, sem acreditar naquilo. No entanto, nós não podemos negar que principalmente confissões espontâneas, que brotam do íntimo do coração, elas têm um poder maior do que mensuramos, e precisamos aprender a alinhar a nossa boca, a nossa fala com a palavra de Deus. Eu vejo na boca de muito cristão confissões de derrota o tempo todo, que não tem nada a ver com as declarações da palavra de Deus. E nós precisamos entender como nos posicionar pela palavra de Deus. Em segundo lugar, eu quero dizer que antes da palavra estar na nossa boca, ela precisa estar no nosso coração. Comecei destacando o poder das palavras e vamos terminar falando da importância da palavra na boca. Mas nesse inteirinho, nesse segundo ponto, eu quero falar da palavra no nosso coração. Em Mateus, no capítulo 12, nos versículos 34 e 35. Esses dois precedem aqueles outros que eu já mencionei, o 36 e o 37. Quando Jesus disse, nós vamos dar conta a Deus de toda a palavra, por ela seremos julgados, por ela seremos justificados. Então vamos entender como começou aquela conversa. Jesus, confrontando os judeus, diz, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Em outras palavras, ele está dizendo, não adianta forçar um discurso bom se existe maldade do lado de dentro. Ele diz, porque a boca fala do que está cheio, o coração. A pessoa boa tira do tesouro. Tesouro, entenda-se aqui a extensão do que ele falou, o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más.
Então quem coloca para dentro de si um depósito ruim não terá coisas boas para falar. Mas quem coloca dentro de si um bom depósito terá boas coisas para falar. É por isso que nós precisamos meditar na palavra noite e dia. É por isso que lemos a declaração do Novo Testamento: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque se a palavra não encher primeiro o nosso coração, ela não vai ocupar o lugar que deveria na nossa boca. Então é importante entender isso. O coração não indica só o armazenamento, o lugar de depósito da palavra. Ele também fala a respeito de fé. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Vou repetir isso. A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. E diz, isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo relaciona que a palavra de fé que ele proclamava põe a palavra de Deus nunca apenas na nossa boca, mas põe a palavra de Deus também no nosso coração. Eu tive um privilégio fantástico de ter nascido num lar cristão, graças ao bom Deus. E sou muito grato a Deus por esse privilégio. E eu me lembro que aos 4 anos de idade, o primeiro versículo que minha mãe me fez decorar foi o Salmo 119, 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A versão atualizada diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É lógico, se você traz a palavra de Deus no coração, ela não apenas será dali propulsionada para sair pela boca, mas ela afeta a forma e a maneira como nós vivemos. E é por isso que o cristão precisa entender a importância de relacionamento com a palavra. Me entristece o coração, ao longo de décadas no ministério, 26 anos só de ministério pastoral, ver que muita gente, ainda que nos ouça pregar praticamente toda semana, não tem um posicionamento de leitura bíblica diária. O que dizer? Essa meditação, que é o aprofundamento, é a capacidade de ruminar essas verdades. E pela falta de um depósito interior, elas muitas vezes não têm o que falar, elas não têm o que declarar. Então nós precisamos, à medida que reconhecemos a importância da palavra na boca, colocá-la primeiro no coração. Mas eu não vou aprofundar tanto esse segundo tópico, porque nós vamos trabalhar melhor isso na próxima semana. Então, dito isso, eu quero avançar para o nosso terceiro e último tópico, que é a palavra na nossa boca. Então, no mesmo texto de Romanos, eu acabei de ler Romanos capítulo 10, verso 8, que diz: a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isso é a palavra da fé que pregamos. Os versículos seguintes, versículo 9 e 10 de Romanos, diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Falamos que o coração não indica só o lugar de depósito ou armazenamento da palavra, mas também uma expressão de fé. Então a Bíblia diz que com o coração se crê. Jesus diz, se você declarar ao monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração. Então aquilo que nossa boca fala tem que estar sempre alinhado com o coração, que é o lugar onde a fé se expressa. Entender isso nos faz perceber que a palavra na boca é parte do que nas Escrituras nós podemos classificar uma linguagem de fé. Expressar a palavra por meio da nossa confissão, da nossa verbalização, é uma linguagem de fé. Paulo chamava isso de a palavra da fé. E nós precisamos entender a importância de declarar a palavra. Em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1, quando a Bíblia fala de Jesus como nosso sumo sacerdote, ela traz uma descrição muito interessante. Diz, por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Eu gosto dessa declaração. Sumo sacerdote da nossa confissão. Quando eu e você, por exemplo, inicialmente confessamos a Cristo, e assim que professamos a nossa fé desde o princípio, Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas quem me negar, quem deixar de me confessar diante dos homens, eu também vou negá-lo diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Agora, no momento em que estamos confessando Jesus, Ele, como nosso sumo sacerdote, advoga a nossa confissão perante Deus. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão.
O problema é que a gente acredita que Jesus advoga só a confissão inicial e que ele não tem mais nenhum compromisso com as outras confissões que no resto da vida nós continuamos fazendo. Isso é um grande engano, é um grande equívoco. Precisamos entender que nossas confissões, nossas declarações precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Se qualquer outro tipo de confissão ocupar a nossa boca, significa que algo diferente da palavra de Deus já ocupou o nosso coração. E isso certamente vai nos tirar desse trilho, onde Deus diz para Josué, e serve para Josué e para todos nós, né? Você vai fazer prosperar, você vai prosperar em todas as coisas e vai fazer prosperar o seu caminho. Vai ser bem sucedido em tudo. Precisamos entender essa importância. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos de declarações de fé. Nem sempre essas declarações eram a repetição de um versículo. Às vezes o que eles estavam declarando não era a reprodução do jeito que algo estava escrito, mas era sempre uma apropriação daquilo que estava lá. Eu também quero demonstrar em alguns desses exemplos o poder daquilo que falamos, em linha com o coração. Não só quando se fala alinhado com a palavra. Aliás, vou começar com 2 exemplos. O primeiro, deles mostra essa relação entre o que se crê no coração e o que se fala com a boca, sem necessariamente dizer que é uma confissão bíblica, embora alinhado com a vontade de Deus expressa na palavra. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós temos um episódio daquela mulher que por anos sofreu de uma hemorragia, como a Bíblia não revela o seu nome, às vezes para se referir ao que aconteceu, nos dirigimos ou mencionamos ela, mera e simplesmente, como uma mulher hemorrágica que foi curada. Mas Marcos 5:26 diz que ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, diz o texto, piorava cada vez mais. Versículo anterior, que não li, fala que ela já sofria disso há 12 anos. Verso 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus. Essa expressão, tendo ouvido aqui, também é importante. Nós falamos que antes a palavra está na nossa boca, ela precisa entrar no nosso coração. E para chegar lá, ela tem que ser recebida. Tendo ouvido a fama de Jesus. A mulher chegou por trás dele no meio da multidão e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Agora, olha o verso 28, diz, porque dizia. Ela não apenas ouve a respeito de quem é Jesus, mas o que ela ouve mexe com ela, gera uma convicção. E essa mulher começa a verbalizar sua convicção. Se eu apenas tocar na veste dele, algo vai acontecer. E no momento que ela toca, a Bíblia diz que de Jesus fluiu virtude, ela foi instantaneamente curada. Jesus para e começa a perguntar quem me tocou. Os discípulos dizem, Senhor, a multidão te aperta. Como que o Senhor está perguntando quem te tocou? E outros palavras está dizendo, todo mundo está te tocando. Tem gente mais te tocando. Jesus diz, não, alguém tocou de forma diferente. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Isso me chama a atenção, que muita gente pode tocar no Senhor, mas só tem resultado quem crê no coração e fala com a boca. Esse é a forma correta de tocarmos no Senhor Jesus. E muita gente precisa entender esse tipo de verdade e alinhar o seu coração, a sua prática e a sua conduta dessa forma. 1 Samuel, no capítulo 17, nós temos uma história bíblica incrível, conhecidíssima, que é a vitória que Davi tem sobre Golias. A maior parte das vezes as pessoas falam desse texto se referindo a ele apenas como se fosse uma vitória improvável. Alguns que não reconhecem às vezes o elemento do sobrenatural quase dão a entender que Davi conseguiu um golpe de sorte, que aquilo teria sido algo, embora contrário às probabilidades estatísticas, quase que natural. Mas a verdade é que Davi viveu uma intervenção de Deus. Quando toma conhecimento do gigante e começa a perguntar quem é esse cara que está afrontando os exércitos do Deus vivo, Davi entende que aquilo não era uma briga contra a nação. O que está no seu coração não é mero senso de patriotismo. O que tem dentro dele é uma indignação em relação aos princípios de Deus. E quando ele começa a perguntar, a notícia chega em Saul. Saul, que percebe que ele não tem condições sequer de vestir a sua armadura, não tem experiência de guerra, demonstra preocupação com ele. Mas a Bíblia diz, no versículo 34, Davi respondeu, esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Observe que ele não está falando de um cachorro atacando as ovelhas. Ele está falando de leão e de urso. O verso 36 diz, esse seu servo matou tanto o leão como o urso.
Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Quase sempre nos cenários de intervenção bíblica você vai ver pessoas com declarações corretas. Gente que, firmado nas convicções que tinha sobre Deus, sobre a revelação do seu plano e do seu propósito, sabia falar em linha com aquilo que o próprio Deus falava e com aquilo que Deus declarava. Nos versículos 45 a 47, nós vemos que quando eles se aproximam um do outro para o confronto, e Golias vem falando contra ele, tentando depreciá-lo, diminuí-lo, Davi diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Davi não diz para ele: eu estou indo contra você com a funda, eu estou indo contra você com um golpe certeiro. Ele diz: eu estou indo contra você em nome do Senhor dos exércitos. O coração dele transbordava algo que saía pela sua boca: você afrontou a Deus, e uma santa indignação tomou conta de mim, porque eu estou decidido a viver não no lugar de mediocridade, mas alinhado com o plano de Deus, com o propósito de Deus. Davi olhava para a sua geração com indignação, dizendo: essa terra é nossa, não era para a gente estar sendo oprimido pelos filisteus. Deus já nos deu isso por herança e como promessa, e o posicionamento dele é firme. O verso 46 e 47 nos mostra que ele continua com uma boa confissão: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não está dizendo: e toda a terra conhecerá um herói. Ele sabia que aquilo não era algo dele ou por ele, mas ele estava crendo numa intervenção de Deus, e diz: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E podemos dizer: dito e feito. Porque essa capacidade de alinhar a nossa palavra com os valores da palavra de Deus vai nos levar a viver intervenções. Essa é a forma correta de tocar no Senhor e ter resultados. Vemos a mesma coisa com Josué e Caleb. Em Números 14, logo depois dos espias voltarem de observar a terra de Canaã durante 40 dias, 10 deles dão um relatório e dizem: a terra é boa, é tudo que Deus prometeu, mas... E aí eles começam a depreciar e dificultar. E eu vejo muito crente vivendo dessa forma. A terra é boa, Deus até sinalizou, liberou uma palavra profética, eu tenho aqui uma promessa bíblica, mas as coisas não estão acontecendo como deveria, e muitos, em vez de se agarrarem à realidade da palavra, simplesmente desanimam e se entregam e desistem de lutar. Enquanto esses 10 estão dizendo: a terra é boa, mas tem gigante. Os gigantes habitam cidades fortificadas. As cidades fortificadas estão nos altos dos montes. Enquanto eles estão valorizando a dificuldade da circunstância, Josué e Caleb têm uma conduta completamente diferente. Eles começam: ei, ausentou-se deles a sua segurança. Eles estão sem proteção. O Senhor é conosco. Nós não vamos temê-los. Nós vamos devorá-los como pão. Esses dois sabiam exatamente qual era a estatura deles, sabiam a estatura do gigante, mas eles não estavam olhando para as circunstâncias como se não tivessem uma palavra. Eles estão falando de acordo com a palavra de Deus, e foram os dois únicos em uma geração inteira que entraram na terra prometida. Eu acredito que nós temos material bíblico suficiente. A minha intenção não é esgotar esses exemplos, mas é mostrar que eu e você precisamos entender que nossa confissão é tanto uma linguagem de fé, como eu diria também, como um ato de guerra. Jesus declarou a palavra contra Satanás repetidas vezes. Quando o diabo vinha com a tentação, Jesus dizia: está escrito, está escrito, está escrito. No livro do Apocalipse, quando a Bíblia nos dá um retrato de quem é aquele que vem para guerrear na vinda de Jesus, a Bíblia diz: da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. Paulo, falando a respeito da armadura de Deus, ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Essa espada a gente não manuseia, ela não usa com a mão, a gente usa ela com a boca, como o nosso Senhor, declarando, confessando a palavra. Apocalipse 12:11 fala daqueles que venceram o diabo, e diz: eles o venceram pela palavra, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e porque mesmo diante da morte não amaram a própria vida. O que os levou a vencer não foi apenas o sangue de Cristo e a capacidade de não amarem a si mesmo, mas a palavra do seu testemunho. A palavra de Deus na nossa boca, depois de fluir do nosso coração, tem um poder devastador contra o inferno, contra a dominação maligna, e pode nos fazer andar em vitória. Anos atrás, eu me lembro de uma ocasião onde eu havia contraído hepatite, nos primeiros anos do meu ministério pastoral. Um médico da igreja mesmo me examinou, deu o diagnóstico.
No início havia uma preocupação com a possibilidade de ser malária. Eu tinha 14 sintomas de missionários amigos tiveram malária e descrevi, eu tinha 14 deles, mas depois o quadro se definiu, apareceu aquela icterícia, o amarelão no olho, na pele, né? O exame comprovou que era uma hepatite, como os dois, a hepatite e a malária atacam o fígado, havia aquela similaridade. O médico me disse, pastor, seu fígado está enorme, virado numa gelatina, é repouso, não tem tratamento para isso, é repouso, o senhor vai ter que parar. Eu me lembro que nos primeiros dias com aquela parada, eu até dei uma desculpa para mim, vai ser bom parar um pouco, ter um tempo com Deus, com a palavra, com a oração, deixar a correria, né, das ministrações. Mas a verdade é que quando eu comecei a pensar no ritmo que a igreja estava, tudo aquilo que a gente vinha fazendo para Deus, vivendo naquele momento, eu comecei a fazer uma análise e eu creio que aquilo não era só racional, né, de que não havia nenhum outro motivo da parte de Deus para parar naquele momento. E eu entendi enquanto eu orava. Observei que não apenas na minha vida, mas na vida de vários, a maioria dos pastores da nossa equipe, coisas estavam acontecendo, tentando nos fazer parar num momento único e crucial. E quando eu discerni e tive aquela percepção de que o que eu vivia não era só natural, mas era um ataque maligno, me deu uma santa revolta, me deu uma santa indignação. E eu decidi lutar. E decidi lutar do jeito que sabia, falando a palavra que está no coração. Eu passei 2 dias inteiros, o dia inteiro, confessando versículos da palavra de Deus. Né? Enviou a sua palavra e o sarou. Eu sou o Senhor que te sara. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras estou sarado. Tudo quanto é versículo de cura que eu podia lembrar. E outros que às vezes a memória não lembrava, eu ia pesquisar na chave bíblica. Eu fiquei declarando durante aqueles 2 dias. Eu quero dizer para você que a primeira meia hora a gente sai empolgado. Mas para que você sustente uma confissão ao longo de tempo, de forma perseverante, você precisa ter uma convicção profunda da palavra de Deus. Porque alguns de nós, quando não vemos resultados instantâneos, a gente tem a tendência a desistir. E o primeiro dia eu percebi que eu já estava começando a fazer força. Mas ao final do segundo dia eu já estava cansado de por 2 dias inteiros ficar falando daqueles versículos e não ver nenhuma mudança. E eu lembro quando eu fui dormir, né, na segunda noite, eu já estava um pouco cansado daquilo, mas enquanto eu dormia eu tive um sonho. Mais próximo do horário de acordar eu tive um sonho. Eu raramente lembro aquilo que sonho, mas a hora que eu acordei aquele sonho era nítido, cristalino na minha mente. Uma das coisas que me incomodava durante aquela hepatite era que toda vez que eu ia ao banheiro eu me assustava com a cor da urina. Quem já teve isso sabe que ela fica muito mais escura do que o normal. E aquilo me dava um incômodo, uma sensação horrível. A impressão que eu tinha parece que está tudo estragado dentro de mim. E aquilo era a coisa que mais me incomodava, né? Porque os outros sintomas eram a menos, mas aquilo me incomodava. Eu lembro que no sonho eu ia ao banheiro e enquanto ia ao banheiro, eu constatava que a cor da urina estava clara e normal. E no sonho eu começava a glorificar Deus e dizer, isso é a prova de que o Senhor me sarou. Aleluia, glória a Deus. Foi nesse momento glorificando, que acordei também glorificando pela minha cura. E eu empolgado pulei da cama, corri ao banheiro e fui urinar. Qual era a cor da urina? Escura. Eu fiquei totalmente desanimado. Eu pensei comigo mesmo, larga a mão de ser bobo, você está querendo espiritualizar tudo, toda hora, aceita, fica de molho aí uns dias, se recupera de forma normal, como todo mundo, desiste de querer viver milagre sobrenatural o tempo todo. E eu voltei para a cama, me arrastando, que parecia um orangotango, né? Tão encurvado que as mãos estavam quase lá no chão. Eu me joguei na cama desanimado, pensando, eu acho que eu estou forçando a barra, eu estou espiritualizando, as coisas não são assim. Enquanto eu estava naquele desânimo humano, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse de forma clara, eu te mostrei a realidade do reino espiritual. E você resolveu colocar de novo os seus olhos na realidade do reino natural. Você está escolhendo a realidade que vai viver. Aquilo gerou de novo a santa indignação. Eu lembro que eu dei um pulo da cama, falei, diabo, você tentou me desanimar e por pouco conseguiria. Mas quer saber, nós vamos ter uma revanche. Enchi uma jarra enorme de água e comecei a encher o tanque para ir logo apressar a segunda ida ao banheiro. E naquele tempo eu voltei a confessar a palavra de Deus, me agarrar àquela verdade. E quando eu fui a segunda vez ao banheiro, a urina estava clara e nunca mais ficou escura. Daquele dia para o outro sumiu totalmente a icterícia, o amarelão dos olhos e da pele. Com 1 semana, o médico disse que aquilo duraria perto de 40 dias. O sintoma de incômodo no fígado avolumado começou a diminuir.
diminuir. E eu lembro que eu apareci lá na clínica onde o médico atendia, ele falou, o que você está fazendo aqui? Você está em casa. Eu falei, o senhor me disse, a menos que alguma daquelas histórias que o senhor conta no púlpito aconteça. E eu vim para você me examinar. E eu lembro que o tempo todo ele dizia, não é possível. Eu dizia, tudo é possível ao que crê. Eu quero compartilhar algo que me ajudou a entender o como nós precisamos nos posicionar e falar em linha com a palavra de Deus. Você quer ser bem-sucedido em todas as coisas, quer prosperar, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. E aqui eu encerro te chamando a um desfecho, a uma conclusão prática. Nós podemos prosperar em circunstâncias desfavoráveis. Não importa o que estejamos vivendo, não importa o tipo de crise que bata à nossa porta, nós podemos viver intervenções de Deus. Mas alguns crentes, infelizmente, decidem viver de forma natural, igual todo mundo. A maioria do povo de Israel pensou assim, porque pensou assim, não conseguiria vencer o gigante. Mas houve um homem segundo o coração de Deus, que olha aquilo e diz, não, eu me recuso a viver uma vida medíocre e natural, tendo um Deus extraordinário. E há pessoas ao longo da história que nos inspiram e mostram que nós podemos prosperar, viver o sobrenatural, a despeito das circunstâncias. Nós temos que andar na palavra. Que a palavra de Deus esteja sempre na nossa boca. Embora para isso, ela primeiro precisa estar no nosso coração. E falando sobre o lugar do coração, estou tentando obedecer a ordem do que Deus apresentou a Josué. Então falei primeiro da palavra na boca, mas no próximo domingo nós vamos aprofundar essa ideia da palavra no coração. Não apenas por meio da leitura e conhecimento bíblico, mas por meio da meditação diária. E vamos compartilhar o poder que isso tem. Por hoje eu encerro encorajando você a ter um posicionamento de estabelecer vínculos com a palavra de Deus. Vínculos profundos no seu coração. Ela estará na minha boca, ela estará no meu coração, ela será parte da minha conduta, ela vai dirigir a minha vida. Porque se você tomar essa decisão, e essa decisão Deus não vai tomar por você. Deus diz para Josué o que ele queria fazer por Josué, mas diz para que eu possa fazer por você o que eu quero fazer, você tem que fazer a sua parte. E o relacionamento, o vínculo com a palavra de Deus, expresso nessas três expressões, confissão, meditação e prática, é nossa responsabilidade, não é de Deus. Então eu quero te desafiar nesse momento a tomar uma decisão. Você pode reescrever a sua história, você pode virar o jogo, você pode virar a mesa hoje mesmo, dizendo a partir de hoje vai ser diferente. Eu não estou aqui para que você se sinta culpado ou condenado se não tinha entendido, ou mesmo se tivesse entendido, se não vinha praticando essas coisas. Eu estou aqui para despertar você a um recomeço, a um novo posicionamento com a palavra, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Meu Deus, clamamos que o Teu Espírito traga não apenas entendimento espiritual da Tua palavra, mas aplicação personalizada ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Nós oramos por um despertamento real, sobrenatural, que nos leve de volta à palavra, não apenas a ler, não apenas a refletir, mas a criar vínculos profundos com ela, a ponto de permitir que toda a nossa vida seja norteada pela Tua palavra. Eu clamo nessa hora que a graça do Senhor seja dispensada sobre a vida dos meus irmãos e que um novo tempo, um novo posicionamento os leve a um novo tempo de experimentar novas intervenções. Eu oro em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.